Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, bom, que é o Dima Kimir, e hoje, depois de muito tempo, né, que eu não falo sobre relatos, sobre espiritualidade, sobre a mediunidade, clarividência, e esses dias, nos meus vídeos falando sobre clarividência e clareaudiência, alguns seguidores pediram mais vídeos sobre relatos e experiências que eu tive com esses seres espirituais, né? No momento, de uns tempinhos pra cá, eu venho me relacionando mais com a energia angelical, de acordo com indicações do meu tarô, coisas que eu passei na vida que eu precisei me conectar mais com essa egrégora, né, mais luminosa, que eu nunca fui muito afim, sabe? Nunca tive muita afinidade com ela, mas eu aprendi a ter, né? Já havia evocado anjos no passado, os anjos planetários, algumas experiências eu tive, muito fracas, muito frouxas, nada muito relevante, nada muito impressionante. De uns tempos para cá, depois de muitos anos que eu não tinha contato com esses anjos, eu voltei a ter, né? E de uma forma mais intensa, me entreguei profundamente a esses contatos. Estou tendo muitos resultados positivos, tá? Nenhum resultado negativo, somente positivos. Algumas coisas ainda não tive resultados e outras coisas eu tive assim experiências incríveis que eu quero relatar para vocês, né? Para quem se interessa por esse assunto de clarividência, clareaudiência, eu acho que se encaixa bem como contexto para a continuação daquele vídeo que eu já fiz antes, falando sobre clarividência, tá? Então, isso engloba clarividência, clareaudiência, telepatia, por quê? São experiências que eu tive em rituais. Então, assim, não são verdades absolutas, são experiências que eu tive dentro de uma evocação mágica. Para quem não sabe, evocação é quando você chama fora, né? Um anjo, um daimon, seja lá que energia que seja, um elemental, e você traz aquela energia para ser visualizada, para criar um elo, um pacto com aquela energia e fazer os seus pedidos. E de acordo com isso, você vai agradecer essa entidade depois, se caso for realizado, tá? É um ritual antigo, né? Evocação é uma coisa muito antiga e é muito gostoso, é trabalhoso, é difícil, né? Isso, toda essa experiência me ajudou a desenvolver essa coisa de acreditar em Deus, que eu sempre tive um bloqueio muito grande com essa energia chamada Deus. Porque tem toda essa questão, né, da igreja, que acaba fazendo a gente ter uma visão distorcida do que é Deus. E a gente com o tempo aprende o que é Deus, realmente, que não é essa criatura tão densa que a gente aprende na infância, né, com a egrégora da igreja. Então a gente vai entendendo melhor com o tempo e vai aceitando melhor essa energia. E o anjo que eu gostaria de falar pela primeira vez aqui, eu não abro muito sobre esse assunto porque posso ser ridicularizado, enfim, tem pessoas que não acreditam, mas também não estou nem aí. É o que eu vi, é o que eu vivenciei, né? E como exemplo das experiências que o pessoal anda pedindo bastante para dar continuidade a esses vídeos, eu vou falar um pouquinho do anjo que eu vi, que é o anjo Rahaya. Um dos vários que eu chamei é Rahaya, que é um querubim, né? O Rahaya é um anjo que traz revelações por sonhos, ajuda em projeção astral, ele ajuda também a combater adversários, ele traz revelações, né, em sonhos, dos mistérios ocultos, ele serve contra as adversidades, transforma inimigos em amigos, ajuda a pessoa que está evocando ele a resolver os problemas e domina sobre os sonhos. Um dos domínios maiores dele é na projeção astral, nos sonhos, enfim, é uma entidade, é um anjo muito onírico, né? Ele mesmo disse para mim, tá? Ele é um querubim, né? Ele rege o signo de touro, tá? O elemento dele, eu tô lendo a descrição aqui, tá? É terra, a relação de elementos dele é água do fogo, atuando sobre água da água, né? As velas que a gente usa é a amarela em cima e duas vermelhas embaixo. E o incenso tem várias coisas que você pode usar. Eu faço uma mistura, né? Que eu faço de cravo, mirra, almíscar, estoraque,
com âmbar, né, âmbar báltico, louro e babosa aloe vera, tá? Mas tem outras receitas também que incluem sândalo, acácia, cipreste, absinto, tá? E o horário de chamada dele é das 3h40 às 4 da manhã. É complicado, porque chamar querubim eu falo que é uma tarefa ferrada. Primeiro que são as segundas, são os segundos tipos de anjo mais próximos de Deus. Que vem os serafins primeiro, né? Que são mais luminosos. A primeira vez que eu chamei um querubim foi muito louco, porque eu passei muito mal, né? Eu praticamente quase vomitei, me deu tontura, eu fiquei em maresia. Foi muito louco, porque eu nunca senti isso em relação a anjos. Depois que eu me aprofundei, fiquei 40 dias, não de jejum, sem comer, comi. Mas não comia carne, tive relação sexual, um monte de coisa eu me abstive, tive mais controle dos meus instintos, da gula, de tudo, né? E aí esse contato ficou intenso, como nunca ficou, porque eu já fiz antes essa coisa de 40 dias, porém não foi tão intenso. E dessa vez foi extremamente intenso, porque eu consegui desenvolver uma comunicação muito louca, que eu não sei explicar realmente se ela é só telepática, e se é um mix de dons que foram usados nesses rituais, né? E eu vou falar disso depois, sobre isso depois, tá? Eu vou tentar resumir rapidinho para não ficar um vídeo grande a experiência com o anjo Rahayá, que é um querubim. E querubins, a gente sabe que eles aparecem em formas diferentes, animalescas. Esse mesmo tinha a cabeça de vários bichos. Mas ele se apresentou primeiramente com a cabeça de um animal, que é um cervo. Eu falava um veado, mas é tipo um cervo mesmo, porque tem os chifres bem grandes, né? Parecem galhos, né? Então, assim, é um cervo, tá? Um cervo muito bonito, muito fofinho. Fofinho assim, delicado. Ele fala pausadamente, assim. Você imagina uma onda, ele fala assim. Esse aqui é o selo dele, ó. Eu fiz em latão, como todos os outros, tá? E eu pinto, né? Eu faço o salmo dele atrás e pinto o selo, tá? Esse selo já está consagrado. Eu pinto com pigmentos antigos, né? Relacionados ao anjo. Então aqui nós temos lápis lazuli com azurita, aqui tem orpimente e cinábrio, que são pigmentos, digamos que planetários, né? E esse anjo, gente, foi uma das experiências mais loucas que eu já tive. Assim, o primeiro querubim que eu chamei foi assustador, passei mal, que foi, acho que era Laoviá. Mas o Rahayá, ele foi muito delicado, gente. Ele tem uma energia lunar, meio Netuno, meio Lua, uma coisa bem assim, tá? Apesar que eu tô vendo aqui no site, deixa eu ver que planeta que tá atrelado a ele. Ah, aqui não colocaram, mas eu já vi até Saturno. Olha, ele rege os dias... Mas não vou falar sobre isso, não. Depois vocês veem na tabela. Senão vai ficar muito grande se eu ficar dando esses detalhes que já tem por aí na internet. Mas eu chamei ele no mês de junho, tá? No dia de junho que ele aparece, que eu já nem lembro mais que dia que é. E eu também não vou ficar falando muito sobre o que ele faz. Eu quero focar na visão dele, tá? O desenho dele até hoje eu não consegui passar limpo, porque é muita coisa, tá? Eu tenho um caderninho, um grimóriozinho aqui, de evocação angelical. Deixa eu ver se vai aparecer aí no vídeo, não sei. Esse aqui é a visão que eu tive dele. Esse aqui eu fiz rápido, gente, em 3 minutos aqui, tá? Acho que nem 3, ó. Ele apareceu assim, mais ou menos assim, tá? As asas sobrepostas, as asas dele são tipo assim, ó. Tá vendo? E ele é enorme, gente. Não se engane. Isso aqui é um rascunho bem mal feito. Tá? Eu vou passar limpo, tá? Ele é enorme. Imagina um cervo de 3 metros de altura. É um viadão, como fala. É um cervo enorme, enorme. Com uma voz delicada e ondulada. Até agonia. Assim, não dá agonia, porque a voz dele acalma. É incrível. Pra vocês terem noção, no dia da evocação... Tinha um monte de nóia causando aqui em volta. O vizinho estava dando uma festa de fogueira que é metros daqui, bem afastado, mas estava tão grande a gritaria que o som estava vindo todo pro meu oratório. E foi infernal aquela noite para preparar esse ritual. Eu quase fiquei louco, quase desisti.
Pedia, pedia e não parava. Não parava. Era cachorro latindo, era vizinho gritando, era nóia gritando, era gritaria. Eu tava ficando louco já. E continuei o ritual. Fiz o selo, consagrei. Na hora da chamada, que o anjo veio, tudo ficou em silêncio. Tanto porque eu coloquei protetor auricular para continuar o ritual e não ficar com ódio, porque senão o anjo não ia vir. Porque se eu ficasse com tanto ódio, não ia vir anjo nenhum. Aí continuei fazendo meu trabalho. Quando eu pensei que não, ele apareceu. Nisso que ele apareceu, eu não sei o que aconteceu. Era já de madrugada, 13 e pouco da manhã, e tudo ficou em silêncio, gente. O povo se calou, parece que todo mundo tinha parado para ouvir. Foi um silêncio assim ensurdecedor. Eu tirei os tampões e comecei a me comunicar. Demorei um pouco para ver, porque o querubim é uma energia difícil de ver, difícil de ouvir, difícil demais. É bem difícil. Eu achei muito difícil. Eu tenho facilidade para isso, mas para mim foi muito difícil, tá? Então, se um dia vocês fizerem rituais com eles e não verem nada, não se incomodem porque realmente é complicado, tá? Porque eu treino muito essa coisa de esvaziar a mente para conseguir vê-los. E eu só consigo vê-los com os olhos fechados. Enquanto eu estou olhando para a bola de cristal, eu não vejo nada. Eu olho que eu consigo ver, mas para anjo eu não consigo ver. Eu olho. Não é à toa que quando ele chegou, o que queres de mim, mero mortal? Desse jeito. Aí eu fiquei assim. Aí continuei, porque eu não fico falando com eles, eu fico no contato e olhando para a bola. Fecha os olhos, desse jeito, 3 vezes. Aí eu fechei. Quando eu fechei os olhos, aí ele apareceu, nitidamente um rosto de um cervo, né? Um cervo com chifres, muito delicado e imenso. Imenso, bicho é grande. E a energia desse ser é tão doce, é tão amorosa, ele tem uma coisa venusiana, ele acalma, mas ele é muito lunar, ele lembra a energia do fundo do mar. Tanto que a voz dele é em ondas, é bem assim. E uma energia bem sutil, não tinha o peso, não fez eu passar mal, porque o primeiro foi barra pesada. Eu quase pedi ajuda. É anjo, gente, mas anjo também faz a gente passar mal. Porque a energia dele é tão luminosa que a gente não aguenta. A gente não tem tanta força para lidar com uma energia tão pura. Você imagina o serafim, né? Então, o querubim ele já está ali naquele patamar muito mais evoluído. Então, assim, é difícil você acoplar a sua energia a uma energia dessa. Mas aconteceu uma coisa estranha que geralmente nunca aconteceu direito assim em ritual comigo, não. Esse anjo, esse querubim, ele tomou a forma desse servo, não quer dizer que ele seja assim, mas para mim ele tomou essa forma. Agora, por que eu não sei, tá? Ele segurava numa mão uma lua brilhante e na outra mão uma ampulheta, que eu não entendi até agora o porquê. Alguma coisa com relação ao tempo, é, a sabedoria, sei lá. A paciência, talvez, porque ele falou, eu não tenho pressa, eu tenho muita calma, sabe? Ele fala, eu vejo uma onda, parece uma tartaruga, mas é bem assim, tá? E a energia dele acalma, ela me acalmou intensamente na chegada dele. Antes eu tava puto, mas quando ele chegou, eu realmente consegui entrar numa energia de paz. E quando esse ser foi embora, cara, eu chorei, eu caí em prantos, eu caí de joelho de chorar. Sabe o que é chorar? De cair lágrima? Porque é uma coisa muito linda, sabe? É uma experiência difícil, né? E aí ele me acalentou, ele me passou informações, várias informações, falou sobre o meu sobrinho, um parente meu, falou sobre minha mãe, falou sobre várias coisas. Me deu virtudes, enfim, eu vou resumir porque o assunto é grande. Mas é um ser muito amoroso, tá? Ele não aparece ignorantão, porque tem anjo que é ignorantão, viu? Eles dão patada, tá? Não vai achando que eles são amor e vibração pura. Eles são sim, eles são. Mas eles dão muito sermão na gente, às vezes eles pegam um pouco pesado, né? E às vezes eles falam de um jeito que você não entende. Esse ele falou bem acoplado à nossa realidade, falou na nossa língua, assim, tudo bonitinho, bem no popular, sempre bem devagar, né?
E assim, ele é um cervo, ele tem rabinho e tudo, é um cervo gigante, com essas asas parecendo um M, né? Duas em cima e duas embaixo, assim, sobrepostas. As asas começaram a ficar verde, aquele verdão de louro. Daqui a pouco mudava de cor, ficava furta-cor, passava tipo arco-íris, assim, sabe? Tem várias cores nele, várias cores. Ele é bem diversificado, mas a energia dele é muito lunar. Eu sinto uma coisa, uma maresia, uma onda. A voz dele, ele falava, eu vi uma onda. Não é à toa que quando começou o contato, ele apareceu numa chuva. Primeiro veio a minha tela mental, me mostrou, ficou tudo escuro, uma chuva. Que eu começava a olhar para a bola de cristal e eu via as gotinhas. Aí às vezes eu fecho o olho um pouco que começa a arder a vista e aí eu via a chuva. Uma chuva de gotas enormes. E toda vez que eu chamo querubins, deixa eu ver se eu tenho desenho aqui. Aparecem muitos olhos, e isso eu vejo com o olho aberto quando eu olho para os lados, assim. Eu fico rodeado de olhos, eu não sei porquê. Uns olhos, você imagina o olho é assim, é na horizontal. Você imagina ele na vertical. Olha, ele tá na horizontal, né, o desenho do olho. Na vertical, tipo um oval, assim, sabe? É tipo isso. Aqui não... Ó, nas asas dele você vê esses olhos aqui, ó. Tá vendo? Tinha muito disso, nas asas dele, em tudo, em volta. Eu olhava pro lado, eu via esse tal desses olhos assim, ao contrário. Um monte. Eu piscava o olho assim, ficava vendo assim, um monte, um monte, um monte, um monte. Toda evocação de querubim é essa olharada para tudo que é lado. Mas é ao contrário, eu achei esquisito que não era olho redondo como eu vi em outros anjos. Era o olho na vertical. Tipo de gato que é assim, né? Mas na vertical. Também não sei. Isso é coisa que a gente vai entendendo com o tempo, a simbologia do que eles mostram, como se apresentam, enfim. Eu sei que foi muito louco e ele foi um doce. E chegou um momento que eu abri o olho e ele estava na minha frente. Não materializado, denso, com luz e sombra, mas eu vi ele assim. Eu abri o olho, eu vi ele assim, enorme, ele passava do teto. Enorme, enorme, enorme. E eu sentadinho assim, que eu fico sentado, né? Chega um momento que não dá. Eu fico sentado, olhando pra bola de cristal, depois fecho o olho. O que eu não vejo na bola, eu vejo com o olho fechado, então assim vai indo, a gente vai revezando. E começa o contato. E ele fala, e eu ponho o gravador para eu ouvir e não esquecer que eu esqueço tudo. E vou repetindo o que ele fala para ficar gravado. E nessa hora, ele tava na minha frente, aqui, aqui. Tipo, um cabeleireiro não fica aqui na sua frente cortando o cabelo, assim? Você tá sentado? Exatamente assim. Aí ele tava assim na minha cabeça. Parecia minha cabeça uma bola de cristal, que minha cara é redonda. E ele fazia assim. Sabe? Acariciava e eu sentia. Bem sutilmente. Sutilmente. Muito sutil. Mas eu sentia. Eu sei que ele falou, eu não estou te acariciando. Ele falou, eu estou te dando uma virtude. Agora, qual eu não sei. Eu tenho dificuldade com sonhos. Talvez seja isso. Porque melhorou bastante. Tinha, né? Tinha. E viagem astral, às vezes eu tinha algum bloqueio com isso. Enfim, eu sei que ele colocou a mão sobre mim e ficou uns 5 minutos assim. Porque eu lembro que na gravação ficou mais ou menos 5 minutos. Depois eu falava assim, ele continua passando a mão na minha cabeça, acariciando. Mas ele falou que estava pondo uma virtude em mim. E teve um momento que ele veio com o dedo, e a mão dele, gente, não é de gente. É de pato. Sabe o pé do pato, aquela coisa assim? Vocês viram aqui na foto. Voltem depois no vídeo, vocês vão ver. Uma mão assim, três assim, aquela coisa grudada assim, é de pato. E uma das cabeças, animais que são várias, era de um pato verde, tá? Então você vê uma ligação bem com a água. Ele aparece vindo numa chuva, né? Ele tem cabeça de pato e de outras aves também, tá? Mas a principal que se apresentou para mim, que falava comigo, era de um cervo, tá? Muito paciente, muitos conselhos bons, muitas previsões esse anjo me deu, tá? Muito precisas, inclusive. Eu vi resposta de realização de coisas com ele no dia seguinte, tá? Diz que anjo não realiza nada, anjo é muito telúrico, muito sutil, ele trabalha mais no plano mental e as coisas não dão certo no plano físico, dá sim, tá? Então, assim, ele foi maravilhoso, mas não é pro resultado de nada, não. É pela experiência.
O contato, ele ficou na minha frente. Eu abri o olho, eu vi aqui aquela coisa enorme. E a mão aqui, ó. A mão aqui. Aí chega uma hora que ele veio com uma das pontas dos dedos, assim, de pato, e tocou uma luz aqui no meu terceiro olho. Bom, terceiro olho aberto eu já tenho. Agora, o que, que ele quis pôr de virtude aí, eu não sei. Eu vou esperar os próximos episódios. Né? Que tem coisas que eu notei diferença e tem coisas que eu ainda não descobri. Mas ele me deu virtudes aí. Tá? Então essa foi a minha experiência. Não posso contar tudo dela porque é sigiloso, envolve outras pessoas, né? E foi mais uma experiência de contato, mas eu aproveito o contato de acordo com as virtudes e faço pedidos também, tá? Então assim, esse vídeo eu fiz a pedido do pessoal que gosta de relatos de clarividência, que eu falo que se você não estiver preparado para ver e para ouvir, você sai correndo no meio do ritual e larga tudo. Porque pensa, do nada aparecer um ser com cabeça de bicho. E você espera aparecer um anjo lindo, dourado. Ai, mas não é. O primeiro querubim que eu vi apareceu com a cabeça de um boi. Não, um touro. Tá? Com chifrão. Parece um demônio. É, aqui uma onça. Qualquer. Eu desenhei, depois eu vou mostrar. Foi lá enviar o primeiro querubim que eu chamei. Dos querubins, né? Tem várias categorias. Tem anjo, potestades, potências, né? Tronos, enfim, tá? Mas hoje eu tô falando de querubim. Então, assim, não é esse ser lindo, maravilhoso. E uma das cabeças desse anjo, desse querubim, o outro, era a cabeça de um homem louco. Um homem descabelado, assim, desse jeito. Eu falei, gente, que isso? Então, assim, se eu fosse uma pessoa que me assustasse, eu ia sair correndo. É que eu tô acostumado a ver coisas bem bizarras há muitos, desde criança, né? Já tô velho. Então, assim, pra mim já calejou, eu já não me assusto mais, entendeu? Mas você espera o quê? Ver um anjo tudo muito bonitinho, muito limpinho, muito loirinho, né? Branquinho, europeu. E não é, não é. Já vi anjo assim meio europeu já. Mas ele se mostra às vezes em formas bestiais e às vezes ele se mostra em duas formas. Que nem os daimons. Uma forma humana e uma forma bestial. É uma coisa meio assim também. Porque, queira ou não, muitos também foram anjos, né? Então tem essa dualidade. Eles têm uma forma específica, mas ela muda de pessoa para pessoa. Eles se adequam de acordo com a simbologia. Como você entende aquela simbologia, eles vão mudando de forma. Né? Não é que eles têm uma forma específica, não. Eles mudam de forma. Então cada um pode ver de um jeito, ele pode se apresentar um dia de um jeito, outro dia de outro. Mas pra mim, na minha visão, foi isso aí que eu vi. Não foi nada bonitinho, não. Tá? Nada loirinho, bonitinho, não. Já vi loirinho, já vi ruivinho, já vi negrinho, já vi tudo que é tipo. Marronzinho, pretinho, de cores diferentes, branco, mas com forma animal. É babado. E eles têm formas animais, sim. Não é à toa que na Bíblia diz, né, que eles têm 4 cabeças e 4 asas. E realmente é isso. Todo querubim que eu vi, mas às vezes eles aparecem só com uma cabeça e às vezes eles mostram as outras. Às vezes não. Esse mostrou mais a cabeça de cervo, mas ele tem outros animais. São todas unidas no mesmo tronco. Só que ele era um cervo inteiro, em pé. Em pé, não tinha nada humano, o corpo meio humanoide, mas era um cervo com asas, tá? Ele não se apresentou humanoide para mim, não vi nenhuma cara de homem, de mulher, nem de nada. Um cervo, tá? E outros animais que apareceram, as cabeças, mas fixou naquela imagem, tá? E no final, quando ele ia embora, voltava aquela tela negra de noite, chuva, de gotas enormes, e ele saltava assim no ar e subia, que nem uma rena do Papai Noel. E as asas sumiam, desapareciam as asas. Ele flutuava como uma rena. Muito bonito, foi uma experiência muito bonita. Foi uma energia forte, mas gostosa de sentir. Não foi uma energia que eu passei mal. Mesmo assim, me deu um pouco de maresia, talvez por essa energia aquática dele, né? Que nem o Lauviá quase me queima. Foi quente, intenso, frio da gota e eu passando mal de calor de madrugada, né? Então, assim, cada um tem uma energia e a gente vai sentir de uma maneira. Cada um, de acordo com a sua evolução, com a sua purificação, vai passar mal, não vai? Ou vai sentir algo denso, mas não é denso, é porque é tanta luz que a gente não está preparado para isso. Que a gente é impuro, né? A gente tem muitos pecados e são seres celestiais, né? É muita luz para muita sombra que a gente tem,
para lidar com essa energia toda de uma vez, né? Mas foi muito louco ele ficar na minha frente aqui. Ele ficou dentro do círculo aqui na minha cara, aqui em cima de mim. Ele tocou em mim. Os outros ficavam longe, ou só via na bola de cristal, ou com o olho fechado, longe, longe, afastado. Tipo, no outro plano se manifestava para minha visão e para minha audição, mas não aqui em cima de mim. Por isso que eu achei diferente, né? Cada uma experiência única. Tem experiências muito loucas, mas essa foi uma das que eu achei mais interessante, vinda de um querubim, tá? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu falo mais sobre isso. Se vocês pedirem, eu trago mais experiências, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.